Bem, hoje eu gostaria de falar como nós podemos lidar com autenticação baseada em papéis, roles, cargos, assim como você preferir chamar, em aplicações Node.js, mas mais especificamente em aplicações MVC. Hoje é muito comum você ter seu back-end, onde é uma API, e ela expõe os dados em JSON, e um front-end que consome os dados. Beleza, você vai achar muitos vídeos falando sobre isso, mas às vezes na vida real ali nós temos, ou num outro cenário diferente, nós temos uma aplicação MVC que é o quê? Uma aplicação que quando você chama a rota, essa é disparada a requisição para o servidor que tem a aplicação Node, ele gera o HTML e te responde. Então, nesse modelo, eu dei uma pesquisada e percebi que não tem muitas coisas e se você achar vai ser em português ali, eu queria mostrar como se fazer essa questão dessa autorização baseada em cargo. Beleza, a autenticação é você se identificar passando e-mail e senha e realmente existindo aquele usuário, você acessa a plataforma. Mas acessando, por exemplo, um software ali, um software como serviço, um SaaS, às vezes você vai ter o cara que vai ser um usuário, que vai ser o administrador. Esse administrador, ele vai poder fazer tudo. Já tem o cara do financeiro, que loga, ele vai ver só a parte do financeiro. Então ele vai poder acessar só as páginas do financeiro. Ah, tem um outro funcionário ali, que tem um cargo de employee, funcionário em inglês. O que vai acontecer? Ele vai ver outras páginas. Ou pode acontecer também de aparecer uma página em que tanto o administrador, a pessoa que é um funcionário, tanto que a pessoa que é um cara do financeiro pode ver. Mas imagine que o administrador pode executar todas as ações. Ah, o funcionário só pode ver a página. Ah, o financeiro, ele pode marcar como concluído alguma determinada um lançamento ali. Vamos supor que você tem uma página de controle financeiro, de entrada e saída. O cara pode marcar se foi pago ou não. Então, como fazer isso? Então, eu quero explicar como se você poderia fazer isso nesse tipo de aplicação, porque voltando a falar, às vezes vai ter cenários, você vai ter essa aplicação que trabalha nesse modelo que eu falei, faz requisição para o servidor, ela processa o HTML e retorna, que eles chamam de aplicação MVC, no modelo arquitetura, que trabalha com a arquitetura MVC. Se fazer sentido depois nós falarmos sobre isso em um outro vídeo, deixe nos comentários. Mas voltando aqui, você pode estar numa empresa onde estão tendo APIs em aplicações novas, mas tem uma aplicação ali que gera uma renda da empresa relativamente importante e houve-se essa necessidade de pôr autorização baseada em cargos. Você não pode simplesmente falar assim, vamos reescrever tudo do zero com API, o back-end e usando o front-end. Isso vai tomar tempo, às vezes você não tem esse prazo. Às vezes, essa aplicação só precisa dessa alteração, mais nada. Então, não precisa fazer querer fazer todo esse movimento para uma coisa que poderia ser, você poderia fazer de forma simples ali na aplicação. Então, o impacto dessa alteração de alterar o código ali ou migrar para uma API, o alterar o código que já existe é muito menor e leva menos tempo. Além de que mexer numa aplicação que já tem um tempo de vida, já tem como posso dizer, gera uma renda importante para a empresa, tem que se tomar determinadas cautelas. Você vai desenvolver uma API para aquilo, você vai precisar garantir que tem teste, então isso levará muito tempo. E o tempo que você vai ter que parar a sua equipe e que poder estar desenvolvendo novas features, novas funcionalidades e trazer elas para fazer algo ali. Talvez pensando no negócio não seja interessante. Então aqui eu queria apresentar como você poderia fazer
se você tem esse cenário de uma aplicação mais antiga, que trabalha na arquitetura MVC e Node.js ali, e você precisa adicionar essa parte de autorização baseada em cargo. Esse cara pode ver essa página, esse aqui não pode. Esse botão aqui tem que ser desabilitado ou essa mensagem não precisa aparecer quando o cara for administrador, mas quando for funcionário tem que aparecer. Então eu queria mostrar isso aqui. Então aqui eu tenho uma aplicação nesse diretório web aqui. Ela inicia nesse arquivo index e o que ela faz? Ela chama o config service. Explicando um pouco do diretório aqui, config seria minhas configurações da aplicação. Variáveis de ambiente, eu carrego, tem um server que chama esse loader environment variable. Aqui eu tenho um express, eu estou usando um express aqui. O que eu faço? Eu chamo o express aqui, gero uma instância do app, do servidor HTTP, certo que eu vou trabalhar com o template engine, que é o EJS, mas você pode usar o handlebars, entre outros, que fizer mais sentido para você. Que, no caso, fizer mais sentido ou que esteja sendo utilizado. Eu acho que o conceito não vai mudar. Aqui, a outra coisa, eu tenho arquivos estáticos, então aqui eu defino que os arquivos estáticos CSS, JavaScript, imagem vão ficar dentro de public, que é esse diretório aqui. Aí que eu tenho aqui no CSS, por exemplo. Voltando ao código. Aqui eu tenho um middleware, que ele é para simplesmente o que eu estou fazendo aqui é habilitando, para caso quando eu enviar dados do formulário, eu conseguir fazer o parse para JSON, para eu manipular isso melhor. E aqui entra a parte de sessão. Quando você trabalha com uma aplicação que não é uma API, você lida com sessão, que são dados que são guardados no servidor e, dando uma breve explicação da sessão, o que acontece? Eu me logo na aplicação, é armazenado no servidor uma sessão para mim e eu tenho uma identificação para mim me identificar que eu estou logado. O que acontece? Essa identificação é enviada nos cookies, que é um arquivo que é trocado entre toda vez que você faz requisição para um site que trabalha com sessão, ele envia os cookies. Nesse cookie ele tem a identificação da sua sessão, que é única sua. E com isso ele verifica existe uma sessão com esse valor aqui no servidor? Se existe, então significa que aquele cara está logado. Então aqui eu estou trabalhando com sessão, eu estou usando o Express Session aqui, eu estou habilitando ele porque ele é um middleware, estou dando esse nome, aqui ele tem um secret, e aqui eu estou falando para ele salvar para mim no servidor. Aqui é uma parte importante, eu vou entrar nela depois, antes eu quero falar sobre um outro carinha aqui, beleza. Qual seria a aplicação? Essa aplicação aqui, eu tenho um e-mail, user fake, e a senha é 123456, senha forte. Mas o que eu fiz aqui, para ganhar agilidade, focar, eu tenho um diretório chamado fake datas, que ele faz o quê? Ele tem um usuário fake, que é o usuário que eu falei aqui, e ele tem essas rules aqui, rule underline admin, rule super admin. O que acontece? Aqui eu estou logado, essa página home. Se eu deslogar e tentar acessar a home, eu sou redirecionado e mando a mensagem. Quem faz isso? Existe um cara que é o middleware que eu tenho aqui. Esse alt middleware tem um método has permission, onde eu pego e verifico se o usuário está na sessão. Quando eu deslogo, eu removo aquele usuário da sessão ali do servidor. Então ele faz o quê? Não tem, o usuário não está logado, redireciona e essa é a mensagem que está aparecendo aqui, que é o que ele fez. Você vai perceber que ele possui aqui no método algo chamado has permissions necessary. Deveria estar assim porque é no plural, mas eu vou manter aqui. O que acontece? Como ele é um middleware, eu preciso retornar, quando eu executar ele, eu preciso retornar uma função com essa estrutura, que é como o Express entende que é o middleware.
request, response e next, que é para ir para o próximo passo, o next. Aí dentro dele eu faço aquela verificação que eu já expliquei, se o usuário está logado. Se o usuário não está logado, ele redireciona e manda essa mensagem aqui. Se o cara está logado, a rota, por exemplo, /admin precisa da permissão role admin. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a verificação. Aí eu chamo esse cara aqui security out. Esse security aqui, ele vai conter os códigos referentes à segurança da aplicação. No caso aqui é uma classe onde faz o método de autenticação em cima dos dados fake aqui, verifica se o e-mail bate com o que eu tenho lá daquele arquivo dentro de fakes data. Bateu, beleza, retorna e ele criaria algo na seção, que é o cenário aqui. Deixa eu pegar meu routes aqui, que eu creio que eu pus o código aqui. Outlogin. Ele pega os dados, chama o authenticate, que seria aquilo que eu apresentei, esse arquivo aqui. Beleza, retornou o usuário, então quer dizer que autenticou. Aí ele grava na seção request.session.user. Ele cria uma seção para esse usuário que está autenticando, onde eu guardo o username e as rules, que vão ser importantes para mim mais à frente. E redireciono para home. Caso não autenticava, já é uma exceção, e eu ponho e redireciono. Aí eu pego a mensagem, que é a mensagem que vai estar aqui. É necessário ter e-mail, informar e-mail e senha, ou credenciais inválidas. Beleza? Aí eu possuo um método que é utilizado no middleware, no alt middleware, que é o hasPermission. O que ele faz? Aqui ele verifica se eu não estou enviando uma string. Por exemplo, eu posso mandar aqui apenas role admin como parâmetro. Aí eu tenho que tratar para colocar ele dentro de um array. Se eu já mandar um array, tudo bem. Aqui as permissões que eu preciso e as permissões do usuário, as permissões que o usuário possui. No caso, as rules do usuário. Aqui é uma variável que indica que eu não encontrei. E aqui eu faço um filter nas permissões necessárias, onde eu pego o quê? Cada permissão necessária e verifico. Olha, o usuário tem index_of aqui, tem essa permissão necessária dentro do array de permissões que ele tem, que é as rules. Tem. Então ele vai retornar um valor maior que -1, que é o que o index_of faz. Se ele encontrar, ele retorna a posição daquele item no array que ele encontrou. Quando ele não encontra, ele retorna o valor -1. Então por isso eu estou usando -1. E depois o que eu faço? Verifico se ele tem permissão para acessar. Aqui no caso, eu estou levando em consideração que o cara precisa ter todas as permissões. Então, o que eu faço? Eu faço a checagem, o que ele mandou para mim, ele precisa de 2 permissões e aqui retornou 2, então tá ok, tá verdadeiro. O usuário só tinha permissão de administrador, mas eu preciso que ele seja administrador e superusuário para executar determinada ação. Então aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1, então vai estar divergente, então retorna falso. Agora eu vou voltar aqui. Beleza? E aí, vai retornar true ou falso. Se ele retornar falso, ele vai cair nesse bloco aqui que vai redirecionar o cara falando You don't access to the resource. Então, você não tem acesso a esse recurso. E se ele não tiver acesso, eu redirecionei para alt/login, pelo logar. Poderia ser um cenário onde eu manteria na mesma página. Você vai depender do seu cenário, só a lógica que você precisa. Se caso ele tem todas as permissões, está tudo ok, next. Caiu o que ele faz? Aqui pegando a rota de exemplo, que eu utilizei essa aqui, Essa rota, aqui eu não pus nada, mas, por exemplo, se eu pôs, por exemplo, teste, e como o meu usuário aqui, ele não possui teste, você vai perceber o comportamento que ele vai fazer. Quando eu logar, deixa eu
até tirar aqui, porque a mensagem vai me ajudar a indicar isso para você. Aqui, ó. Logar, eu vou logar, né? O que vai acontecer? You don't access resource. Por quê? Esse usuário que eu tentei logar, ele é um usuário que tem essas permissões aqui. E não bate com as permissões que eu estou mencionando que eu preciso na rota, que é o teste. Por exemplo, se eu colocar agora, deixa eu pegar aqui e colocar teste, vamos salvar e vamos logar. Agora ele consegue, por quê? Eu precisava de teste e agora eu tenho lá, naquela lista minha de usuários. Mas se eu tirar aqui novamente, ele não vai ter permissão para acessar aquela rota. Então ele vai redirecionar falando para login e falar, cara, você não tem acesso. Eu vou deslogar aqui, agora se tentar de novo, ele volta para o login com a mensagem. You don't access to the resource. Você não tem acesso a esse recurso. Aqui eu vou voltar o código para o anterior, deixar vazio. Ah, beleza, você me mostrou como eu posso, usando todo esse conceito que você está me explicando, como eu posso bloquear acesso à rota. Mas aqui eu deixei vazio até para poder ajudar a explicar o próximo passo. Beleza, vou logar aqui, eu tenho essa página. Mas imagine que essa página aqui tem essas mensagens, mas ela pode ter... Você pode ter um cenário que você tem uma página que ela tem que ser exibida para todos, mas o administrador pode ver tal parte, pode ter ver o botão de criar um novo usuário ali para a plataforma, ou criar um novo registro. Já o funcionário só pode listar as informações. Já lá o cara do financeiro, ele tem um botão que faz uma determinada ação, por exemplo, ali naquela página. Não vem nada à cabeça agora. Então, exibiria para ele aquele botão. Como fazer isso? Agora, voltando ao arquivo dentro de config server, aí entramos nesse cara aqui. O que esse cara faz? Ele configura um middleware do Express, onde eu pego aqui e verifico se o usuário está autenticado. Ah, o cara está autenticado. Então, beleza. Eu vou pôr app locals.user. O que esse locals faz? Ele vai fazer que esse valor, essa chave user que vai receber o usuário autenticado na sessão, tenha tudo o que é necessário, seja acessível em toda a aplicação. Eu estou lá na parte do EJS que eu configurei aqui, nesse diretório views aqui. Preciso referenciar o usuário, eu consigo. Por exemplo, aqui eu estou falando com o Hi User Fake, que é o nome dele. Como eu fiz isso? Através do app.locals.user, eu fiz ele ficar disponível para qualquer lugar na minha aplicação. Então aqui, deixa eu pegar onde ele está. Aqui tem login, é home. Aqui eu tenho user.username. Isso é possível devido àquela parte que eu demonstrei aqui. O app.locals vai deixar disponível em qualquer... ele vai ter um objeto onde vai ter uma chave, por exemplo, usuário, e esse usuário vai ficar disponível em toda a minha aplicação. Então, no caso aqui, eu pus para pegar o usuário autenticado na sessão. E o valor username é o nome do meu usuário logado, que chama user fake, no caso. Mas eu também agora tenho um cenário, vou até voltar aqui. Imagine que você tenha um cenário que você só exibe um trecho. Deixa eu botar aqui. Botão admin. Deixa eu fazer aqui. Você também tem, além do Ubuntu admin, vou pôr aqui super. Vou deixar assim mesmo. Teste. Então, o que vai acontecer? Suponhamos que sejam ações que cada um pode executar. Então, aqui, esse has permission só é acessível porque aqui eu vim cá e pus ele dentro do locals.
o locals, tudo que tiver dentro do locals, app.locals, vai ficar acessível em toda a aplicação ali, principalmente na parte das views, ali, que é a parte que vai ter o HTML, que eu preciso passar os dados dinâmicos. Aqui eu crio o REST Permission, onde ele vai receber, é uma função que recebe os parâmetros que ele precisa, e para evitar que eu tenha que toda vez referenciar user.roles, que está no locals aqui também, o que eu faço? Eu pego e já ponho aqui, porque eu tenho na seção. Então, esse REST Permission encapsula o Alt REST Permission, onde ele pega as permissões necessárias e seta as rules do usuário aqui, para evitar ter que fazer isso, até facilitar e evitar que eu tenha que fazer isso aqui nas permissões, quando eu for chamar o REST Permission. Você perceber meu REST Permission aqui, eu não passo a rule do usuário. Isso é devido porque eu criei uma função REST Permission que encapsula out.REST Permission e já passa isso aqui para mim. Então, quando for chamar, ele vai chamar, e como ele vai lembrar, quando ele vai lembrar das roles do usuário, que vai estar acessível aqui, porque eu tenho um objeto request, vai ficar acessível, aí eu passo ela aqui, então eu não vou precisar referenciar ela lá na minha view, quando eu for fazer a checagem. Aí ele vai retornar true ou false, que é o que esse método aqui faz, retorna true ou false. E quando retornar true, ele exibe isso aqui. Quando retornar falso, ele esconde, que seria o cenário aqui. Além de validar a rota, você consegue fazer essa questão de lidar com exibir certos elementos ou não. E um outro ponto interessante é que você centralizou a regra. Se algum dia mudar essa regra, eu preciso receber um array específico, ele não pode ter esse role underline aqui, ele tem que fazer mais outras coisas, eu mudaria a regra aqui dentro. E isso serviria tanto para a autenticação de rotas, quanto para a autenticação na parte das views ali, para exibir ou não certo botão, ou certa parte ali numa página. Então você centraliza isso e evita ter que sair alterando uma aplicação em várias partes, fazendo que essas alterações possam quebrar ali, e se você não tiver teste, pior ainda, você não consegue garantir que está tudo funcionando. Então vamos fazer um teste aqui, vou recarregar, vai perceber que apareceu tanto admin quanto superadmin. Por quê? O usuário fake que nós temos aqui, ele possui os dois. Eu vou só fazer essa alteração aqui. Agora você vai ver que ele só tem admin. Mas, por exemplo, se eu voltar aqui e pegar, tem um outro exemplo que é o de teste, role test. Vamos supor que eu tenho role test aqui. Sou admin e role test por algum motivo. Vou logar de novo. Agora eu tenho esses botões que só aparecem quando eu tenho rule test. E se eu não, vamos alterar aqui de novo, tirar o admin. Logar de novo, eu já não tenho um admin mais. Por quê? Porque como eu não tenho a permissão rule admin, eu alterei aqui para não ter ela, ele esconde. Então aqui retorna falso e ele esconde. A mesma coisa é por role super admin, ele esconde também. Ele só vai exibir isso aqui. Então com isso você consegue tanto proteger suas rotas para não executar uma ação sem que o cara esteja autenticado, e também que o cara só possa executar aquela ação quando ele tiver permissão. Ele é um administrador, pode fazer X ação. Ele é do financeiro, pode fazer tal X ação. Se não pode, manda ele de volta para o login e fala que não tem permissão. E se for uma página que pode ser acessível por todos, dessa forma aqui, colocando o REST Permission, eu consigo exibir ou não determinado elemento. Se for o caso, às vezes desabilitar um botão, por exemplo, para evitar que a pessoa clique, baseado na permissão dela. Então espero ter ajudado vocês, e o link do projeto vai ficar na descrição.